Muito bem, estudantes, salve, salve! Hoje mais uma live de Física Geral 2. Sejam todos bem-vindos. Na live de hoje, pessoal, nós vamos sintetizar duas propriedades extremamente importantes dos ciclos termodinâmicos. São propriedades absolutamente gerais que valem para qualquer ciclo termodinâmico, seja ele um ciclo teórico ou um ciclo aplicado, como, por exemplo, o ciclo termodinâmico que encontramos nos motores de combustão interna. Então, hoje, nós vamos sintetizar as propriedades gerais desses ciclos que nos ajudam, então, a entender as aplicações que fazemos deles para tratarmos dos motores de combustão interna, por exemplo. Então, vamos recordar o ciclo que apresentamos na nossa última videoaula. Lembra-se? É um ciclo que vai ser desenvolvido por um equipamento que está aqui representado na imagem número 1. Então, nós temos uma fonte de energia que vai transferir calor para um recipiente que contém uma amostra de gás, e esse recipiente vai ter, então, submetido a esse aquecimento, uma série de etapas posteriores. Primeiramente, então, acionando o nosso bico de Bunsen, a nossa fonte térmica, veja lá. O sistema se expande de um estado inicial A para um estado final B. Ao chegar a essa posição, nós travamos o êmbolo e, desse modo, esperamos um tempo para que o sistema se resfrie, diminua a sua temperatura, transfira calor para o ambiente. Veja lá, travando o êmbolo, retirando primeiramente a fonte térmica, o que acontece? O sistema, então, reduz a temperatura do estado B para o estado C, mantendo o volume de 0,15, uma vez que nós travamos o êmbolo. Após esse tempo, consecutivamente, vamos destravar o êmbolo e determinar, então, o comportamento final do nosso ciclo. Veja lá. A atmosfera, então, pressionou a superfície do êmbolo e diminuiu o volume do sistema, de tal modo que o sistema, então, a amostra gasosa no interior do cilindro, fez o processo CA, um processo, portanto, isobárico na pressão de 99,6 kPa. Lembrou-se? Então, esse é um exemplo de ciclo termodinâmico, nesse caso, composto de 3 etapas. Então, tivemos a primeira etapa AB, uma etapa de expansão e aumento de pressão. A segunda etapa BC, uma etapa isovolumétrica, com decréscimo de pressão e de temperatura, uma vez que estamos supondo um gás ideal. E, finalmente, a etapa CA, um processo isobárico em que houve contração, diminuição de volume de 0,10 para 0,15 metros cúbicos. Lembra-se? O que fizemos em seguida? Analisamos, com base na primeira lei da termodinâmica, cada uma das 3 etapas, A, B, B, C e CA desse ciclo. Para essas etapas, nós calculamos os 3 parâmetros importantes. Calculamos o trabalho envolvido, a quantidade de calor intercambiada pelo sistema com a vizinhança e a consequente variação de energia interna que esse sistema sofreu. E com isso, nós obtivemos os dados da tabela. Então, para cada etapa B, BC e CA, veja lá, nós obtivemos o trabalho. Na etapa B, o trabalho foi 6,24 kJ. Na etapa BC, processo isovolumétrico. Não houve expansão nem contração. Lembra-se? Nós tínhamos travado o êmbolo. Trabalho nulo, portanto. E na etapa CA, o trabalho foi negativo, de menos 4,98 kJ. Por quê? Porque foi a atmosfera que fez trabalho sobre o sistema, comprimindo a massa gasosa. Nesse caso, então, o trabalho é negativo. Quando houver uma contração do sistema provocada por um agente externo, esse trabalho será negativo. Variação de energia interna. Lembra-se, como estamos tratando de um gás ideal, essa variação de energia interna é simplesmente 3 meios de NR variação de temperatura, como nós já vimos. Lembrando sempre que 3 meios de R é CV, calor específico a volume constante,
se quisermos olhar dessa maneira. Então, sabemos calcular ΔU conhecendo as variações de temperatura. Naturalmente, o número de mols do gás, se for o caso. Achamos para cada etapa os valores discriminados, então, na segunda coluna. Veja lá. Na etapa B, 22,41 kJ. Na etapa BC, menos 14,9 kJ. Foi negativo, exatamente porque, lembra-se, de B para C, houve resfriamento do gás. Nós mantivemos o êmbolo travado enquanto o gás transferia calor para a vizinhança e, consequentemente, reduzisse a sua temperatura. E na etapa CA também houve redução de temperatura, menos 7,47 kJ, o valor de ΔU, variação de energia interna. Quantidades de calor também calculamos para as 3 etapas. Como fizemos esse cálculo? Lembre-se, nós sabemos sempre, para uma determinada massa de gás ideal, qual é o seu calor específico a volume constante e a pressão constante. Esses valores já estão definidos, são tabelados. Então, basta usar N, número de mols, calor específico a volume constante ou a pressão constante, vezes a variação de temperatura. Note que essas duas expressões só valem, portanto, para os processos que são isovolumétricos, como foi BC, e isobáricos, como foi CA. No caso AB, não há outra maneira de calcular a quantidade de calor, a não ser fazendo exatamente a aplicação da primeira lei. O que diz a primeira lei? A quantidade de calor envolvida, intercambiada pelo sistema, é exatamente a soma de trabalho mais variação de energia interna. Então, somando-se 6,24 mais 22,41, obtém-se 29,05. Então, nos processos que não sejam nem isovolumétricos, nem isobáricos, devemos, então, aplicar a primeira lei, somando o trabalho mais variação de energia interna, para obtermos a quantidade de calor. Muito bem? E mais, no ciclo, nós obtivemos o trabalho total, trabalho líquido, trabalho residual, trabalho resultante, trabalho útil. Todas essas nomenclaturas são válidas, referindo-nos ao trabalho global envolvido no ciclo. Como se obtém? Basta somar com os sinais algébricos que há em cada valor os trabalhos produzidos em cada etapa. Portanto, o trabalho do ciclo será a soma do trabalho feito na etapa B mais BC mais CA. Então, seria 6,24 mais 0 mais menos 4,98. Isso resulta, então, 6,24 menos 4,98 em 1,66 kJ. Esse foi, portanto, o trabalho global, trabalho útil, efetivo, produzido nesse ciclo. A partir desse trabalho, nós obtemos o chamado coeficiente de rendimento, ou coeficiente de eficiência do nosso ciclo. Por definição, será sempre razão do trabalho útil obtido no ciclo, dividido pela quantidade de calor absorvida pelo sistema para que o ciclo ocorresse. Então, nós temos que procurar em que etapa ou etapas o sistema absorveu o calor. Ora, veja lá, na etapa B, calor positivo. Lembra-se, convenção de sinal. Calor positivo é calor recebido pelo sistema, absorvido por ele. Nas etapas BC e CA, quantidade de calor negativa. Ou seja, nessas duas etapas o sistema cedeu, transferiu, rejeitou o calor para a vizinhança. Então, a única etapa em que o sistema absorveu calor foi a etapa B, de 29,05 kJ. Então, dividindo-se o trabalho útil, efetivo, líquido, resultante, produzido no ciclo, 1,66 kJ, pela quantidade de calor total absorvida pelo sistema, nesse ciclo, 29,05, obtemos 0,057. Esse é o valor do coeficiente de rendimento ou de eficiência termodinâmica desse ciclo. Normalmente colocamos em valor percentual. Isso seria 5,7%. Viu aí? Então, essas são as ideias gerais que devemos ter quando analisamos um ciclo termodinâmico qualquer. Nós devemos ser capazes
de analisar para cada uma das etapas do ciclo os valores das grandezas fundamentais: trabalho, variação de energia interna e quantidade de calor. A partir desses parâmetros, podemos obter outros, que vão nos dizer diversos aspectos relevantes do ciclo. Um deles, extremamente importante, é claro, por suas implicações econômicas, é o coeficiente de rendimento, de desempenho termodinâmico do ciclo. Obviamente, quanto maior esse percentual, mais efetivo é o funcionamento desse ciclo para alguma aplicação mecânica. Então, se esse ciclo for um ciclo de um motor térmico, esse motor vai ter como rendimento, coeficiente de desempenho, 5,7%, que é muito baixo. Portanto, aquele ciclo deveria ser reformulado por algum engenheiro da área para que o ciclo tivesse, então, um rendimento mais produtivo, maior, obviamente, do que esse que obtivemos. Esse é um dos desafios dos engenheiros que trabalham com esse tipo de comportamento físico. Exatamente, otimizar o rendimento dos ciclos nas chamadas máquinas térmicas. Agora, duas propriedades fundamentais que devemos destacar para finalizar essa nossa análise pontual dos ciclos termodinâmicos. Quais são elas? Primeira propriedade muito importante que vai ser válida para todos os ciclos, não apenas esse ABCA que analisamos, é relativo à variação global de energia interna do ciclo, o ΔU global, do ciclo como um todo. Qual seria o ΔU global do ciclo? Seria exatamente a soma dos valores de ΔU nas 3 etapas, ou quantas forem as etapas do ciclo que você estiver analisando. Veja aí, quanto é a soma 22,41, menos 14,94 e menos 7,47? Veja, fazendo de baixo para cima, 7 e 4, 11. 5 e 9, 14. 8 e 4, 12. 1 e 1, 2. Repare que a soma desses dois valores é exatamente 22,41, porém os dois aqui negativos. Então, a soma total resulta em 0. Isso não é por acaso. A variação global da energia interna de um ciclo termodinâmico sempre será nula. Por quê? Porque o ciclo se inicia no ponto A e, obviamente, retorna ao ponto A. Temperatura inicial do ciclo, TA. Temperatura final, TA. Então, se analisarmos a variação global de energia interna de um ciclo, essa variação global será sempre nula. Essa é a primeira propriedade importante. Uma segunda propriedade que vamos destacar daqui a pouquinho. Veja lá. Trabalho produzido no ciclo. Registre esse valor. 1,66 kJ. 1,66. Registre aí. Muito bem? Vejamos, então, a síntese das duas propriedades que eu quero destacar. Quais são? A primeira nós já enunciamos. ΔU do ciclo igual a 0. Nossa relação número 1 de hoje. Variação global de energia interna de qualquer ciclo termodinâmico sempre será nula. Muito bem. E qual é a segunda propriedade geral para finalizarmos esse nosso resumo de propriedades fundamentais? Diz respeito ao trabalho. Viu lá? Para calcularmos o trabalho útil produzido no ciclo, pela maneira que fizemos através daquela tabela, foi necessário calcular o trabalho em cada uma das 3 etapas. Nós calculamos o trabalho no trecho AB do ciclo, em seguida no trecho BC, que nesse caso é trabalho nulo, porque não houve variação de volume, e finalmente o trabalho no trecho CA. E somamos com os respectivos sinais. Muito bem, quanto obtivemos? Lembra-se? Pedi para guardar. 1,66 kJ. Pois bem, agora uma ótima notícia. É possível, nem sempre, mas em muitos casos, obtermos esse valor diretamente a partir da geometria do gráfico. Uma vez que trabalho a integral de PDV, e lembrando que a integral tem significado geométrico de área, o trabalho produzido no ciclo como um todo, trabalho útil desse ciclo, pode ser obtido geometricamente pela nossa propriedade número 2.
Veja lá. Trabalho útil produzido no ciclo será a área limitada pelo gráfico PV. Área limitada pelo ciclo. A área no interior do ciclo. Veja lá, em destaque na imagem. Essa área limitada pelo ciclo, geometricamente, nos fornece o trabalho útil que esse ciclo é capaz de produzir. Isso é vantajoso? Claro que é, porque em muitos casos, como esse, nós sabemos calcular diretamente, pela geometria básica, o valor dessa área. Note que, nesse caso, é a área de um triângulo. Muito fácil, sabemos da matemática básica. É justamente produto da base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, então, veja lá, como ficaria o cálculo do trabalho pela propriedade 2. Veja, temos lá, então, a base é comprimento de 0,10 a 0,15. Então, naturalmente, esse comprimento em unidades de volume é 0,05. A diferença, 0,15 menos 0,10. Vezes a altura do nosso triângulo. É o comprimento que vai de C até B. Ou seja, é a diferença entre os valores de pressão, no caso, 166 menos 99,6. Essa diferença é 66,4. Viu aí? Base vezes altura sobre 2. Área da região limitada pelo ciclo. E esse valor, fazendo a continha, confira aí, vai ser exatamente, em uma linha, o mesmo que obtivemos etapa a etapa daquela tabela. Obtemos, portanto, o mesmo valor, 1,66 kJ. Viu aí? Portanto, são duas propriedades extremamente úteis que certamente nos ajudarão a resolver problemas mais complexos, como, por exemplo, análise de ciclos reais de motores a combustão, como veremos na nossa próxima videoaula. Muito bem? Então, agora, não se esqueça, é hora de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima live e bons estudos!